Salve, torcida Coxa Branca, tá chegando a TV Couto com esse quadro novo que a gente tá começando aqui, que é o Nó Tático. A gente teve uma primeira versão, hoje é o segundo programa do Nó Tático, e hoje a gente tá aqui com o Daniel Henrique, representante da RCC, aqui ó, nossos parceiros. Alô, Luiz Neto, tamo junto. E aqui com o nosso querido chaveiro, o Everton, eles vão aqui falar um pouco com a gente sobre o que foi esse início de janeiro, o que foi esse início de temporada do Coritiba. Vamos cornetar bastante, que esse programa aqui é pra cornetar, porque aqui ninguém... Todo mundo aqui é um pouquinho técnico, cada um pensa diferente, ninguém tá em cima do muro, cada um tem sua opinião. Então é pra isso que serve esse programa, a gente vai sempre trazer algum convidado aqui pra bater um papo sobre o Coritiba, mais sobre essa parte tática, jogadores, etc. Então fique ligado, chegou mais um Nó Tático. Então é o seguinte, moçada, vamos falar um pouquinho do que foi janeiro, esse início de temporada do Coritiba. A gente vinha acompanhando só notícias de treinamentos e tal, e de repente agora a gente conseguiu ver o Coritiba jogando. A gente teve 2 jogos no Couto Pereira, estiveram lá nos 2 jogos, viram o Coritiba jogar. O último jogo a gente não conseguiu acompanhar, foi fora de casa, não teve transmissão, ficamos ali no radinho e tal, se baseando no que os jornais falaram. Mas assim, esse janeiro que terminou agora, esses 3 primeiros jogos, o que vocês acharam? Chaveiro, Everton, meu querido, destaque positivo, destaque negativo, o que você achou desse início de temporada? Fala um pouquinho aí as suas impressões desse início de trabalho do Coritiba. Salve toda a nação Coxa Branca. Primeiramente quero agradecer o convite do meu amigo Clens. Poder participar da TV Couto é sempre uma honra, ainda mais falar de Curitiba. Positivo do Curitiba, eu vejo o Júlio Rushi. Na proposta que o Curitiba tem de apresentar novos valores, de apresentar uma equipe nova, uma reestruturação geral em todos os segmentos do clube, dentro de campo talvez seja o maior destaque o Júlio Rushi, que entrou contra o Rio Branco, deu outra visão à partida, melhorou a qualidade da equipe, e a gente não acompanhou a partida no Anilado em Beltrão, domingo, mas podemos sim avaliar que ele teve uma boa atuação à medida que nenhum veículo de imprensa falou mal desse jogador. Então o ponto positivo para mim é o Júlio Rushi. Concordo com você. Ponto negativo. Ponto negativo, o Curitiba eu posso enumerar muitos pontos negativos dentro de campo. Talvez a forma como o Sandro Forner iniciou o trabalho dele neste início de Paranaense deixou a torcida um pouco preocupada, mas a gente entende que é um início e ele também precisa de um tempo para se habituar a essa nova função que agrega o elenco profissional, que é bastante diferente de trabalhar, com a base. A gente entende que isso aí vai acontecer ao natural e logo ele vai dar o padrão dele ao Curitiba. Podemos destacar como negativo também, num contexto geral, a forma como o Curitiba iniciou essas partidas, principalmente as 2 primeiras, onde ele iniciou perdendo. Mas o meu destaque negativo fica para o Mosquito. O Mosquito é um jogador que, lamentavelmente, está fechando uma porta, imagino eu que esteja fechando, talvez com a convicção do empresário dele, mas eu queria dizer ao Mosquito que ele deve abrir o olho. A gente já viu muita gente achar que era craque e ele ainda não é um jogador consolidado. Abre o olho, Mosquito. Concordo plenamente com essa colocação do Mosquito, plenamente. O Mosquito é assim, ele teve seu destaque na base, foi artilheiro do Campeonato Sub-20 no ano passado, tem seus méritos, mas assim, o que é o Mosquito pro futebol hoje? O Mosquito ainda tem muita coisa para conquistar, ele tem um caminho muito grande pela frente. E assim, ele não conquistou nada ainda, ele tá começando agora no futebol e eu vejo toda essa novela em cima da renovação, em cima dessa briga, diretoria, empresário, jogador, toda essa situação. Eu acho que quem mais sai perdendo em toda essa situação é o próprio Mosquito. Coritiba perde porque é um jogador que podia render aqui e dar um retorno no futuro, perde. Mas eu acho que quem mais perde nessa situação toda é o jogador que podia estar aqui, renova seu contrato, ia jogar, com certeza o Mosquito ia jogar Paranaense, seria uma puta vitrine para ele, cancha. O que você acha, Daniel? Não, foi titular no início do trabalho, tava faltando 3 dias pro primeiro jogo ali, aquele amistoso contra o 3 de fevereiro, que ele foi retirado. Então ele ficou bem claro assim, que ele só saiu pela questão da renovação. E eu acho ainda que essa questão do Mosquito é mais uma cagada gestão bacelar, porque quando foi começar o campeonato já tinha que ter pressionado ele para renovar, porque ele teve uma vitrine grande, que querendo ou não, a gente teve sei lá quantos jogos, 15, 16 jogos nesse campeonato, se 2 ou 3 não foram transmitidos foi muito, então teve uma vitrine muito grande
de imprensa pra ver o cara jogar. E aí o cara é artilheiro, o cara se destaca no clube. É óbvio que vai crescer o olho principalmente do empresário. E aí deixa, em vez de amarrar um moleque antes de começar esse campeonato, não. Deixa pro ano que vem, aí a gente tá vendo aí, né? Daí você acaba ficando na mão do empresário também. Mais uma vez. Você tem um contrato acabando já, eles têm um poder maior de barganha, né? Mas eu quero dar um adendo, se você me permitir, que com relação ainda ao Mosquito, que eu acredito muito que uma renovação, o jogador também tem que ter a sua palavra colocada, e a boa vontade dele também resolve o problema. Talvez o Mosquito esteja achando que ele está acima do bem e do mal, mas eu deixo claro para o Mosquito que ele, Mosquito, não andou em nenhuma categoria de base da seleção brasileira e tampouco ainda é um jogador consolidado para ficar numa novela desse tamanho. E eu digo a você, Mosquito, que talvez possa estar vendo esse programa. Mosquito, preste atenção, nenhum jogador está tendo a chance que você está desperdiçando de chegar no elenco profissional com o treinador que te revelou. E isso é muito importante salientar. Você teria todo o crédito para o Sandro conhece a sua qualidade, facilitaria seu trabalho dentro de campo. Você está jogando fora, preste atenção. Isso é um ponto bem importante. Eu realmente não tinha nem pensado por esse lado. O menino que está surgindo agora para o futebol, ele pegar no profissional o mesmo técnico que ele estava treinando até ontem no Sub-20, eu acho que facilita muito o processo de desenvolvimento do jogador. Eu acho que é uma puta oportunidade que ele tá jogando fora. E normalmente quando o moleque sobe assim, sobe ele e mais um, normalmente. É o que a gente vê aí pelo Brasil. Cara, ele subiu com uma base do time que jogou com ele nos últimos 2-3 anos. Então, tem isso também. Tudo facilita, né? Tudo técnico, facilita, entrosamento, tudo. Mas o que a gente vê também é o empresário do cara. O envolvimento dele em outros casos, a gente até fala, é mais do mesmo pro empresário. E nisso que eu valorizo ainda mais a atual gestão, esse pulso firme de manter isso. Uma hora isso tem que acabar. O Coritiba tem 108 anos de história. O Mosquito é mais um jogador que passou por aqui, só mais um. E a gente não vai acabar, a gente não vai ser pior e nem vai ser melhor com essa situação. Mas que tem que acabar essa folia de empresário mandar no Curitiba, isso tem. E essa gestão deu prioridade para isso e tá correto, tem que continuar com o pulso firme. Concordo com vocês. Bola pra frente, vamos os teus destaques positivos e negativos desse início de trabalho. O destaque positivo para mim são os meninos da base que estão jogando, entraram. Acho que até agora nenhum foi abaixo do que a gente esperava. Pelo contrário, né? Muito de repente surpreendendo e sendo melhor. Alguns, assim, concordo com o Everton, tipo, o Júlio Rucho foi muito bem quando entrou. O Vitor Carvalho a gente já tinha visto ele antes. O Thalisson Kelvin nem se fala. Pra mim ele é talvez o melhor zagueiro paranaense hoje em atividade. E tem um futuro brilhante, e esses meninos demonstraram muita vontade e dedicação também. Não adianta nada subir, só ir lá jogar, a gente tá com a moral, mas não, tem que chegar em campo e fazer acontecer. Talvez por ele não ser tão incisivo, mas alguém que me surpreendeu de certa forma foi o Parede. Esperava muito menos dele. Não que ele tenha sido algo muito grandioso, mas o Parede se demonstrou útil. E talvez pela falta de confiança que ele teve na outra passagem dele, onde ele era muito cobrado, porque a gente precisava... Normalmente quando o Parede jogava, ele tinha que entrar e resolver. Tava perdendo, a gente tava empatando, ele precisava entrar e resolver. E querendo ou não, o moleque subindo... Ele não teve, talvez... A pior maneira de se aproveitar um menino da base. E agora, de repente, ele tá tendo oportunidade que ele devia ter tido lá atrás. Né? Com mais tranquilidade, começa no Paranaense. Então, assim, não que eu espere que ele vai ser muito bom ou que ele vai resolver nossos problemas ali pelo extremo, mas que ele me surpreendeu de certa forma positiva, ele me surpreendeu. Espero que ele evolua mais. Ele tem muito a evoluir, a encaixar melhor nesse time, mas que ele demonstrou que pode ajudar, isso é verdade. Isso eu concordo com você também. Eu não botava muita fé no Parede, até porque a gente já viu ele jogar aqui. Ele foi pro J. Malucelli, nem lá ele se firmou e tal, mas de repente eu tô vendo ele um jogador que, beleza, pode não ser titular durante o ano, mas eu acho que ele pode ser útil ali, um banco de reserva, uma opção. Compor elenco, a confiança dele, vai criando confiança. Aí sim, quando ele entra, ele tem a confiança que ele vai entrar para fazer aquilo e ele vai ter a confiança do grupo, a confiança da torcida, não que ele vai resolver, mas que ele vai ajudar. Antes ele estava entrando para tentar resolver, um moleque que nunca teve tanto destaque, ele tinha que entrar para resolver, e quantas vezes vocês viram ele sair vaiado do estádio, sabe, em jogo de Campeonato Brasileiro, sabe, em jogo de Copa do Brasil, onde talvez ele tinha que ser resguardado um pouquinho mais, não.
vai e resolve. Aí realmente, se ele não é pra ter talvez o grau de importância e relevância dele no futebol, o menino vai sumir mesmo e isso trava a carreira dele. Então, talvez agora seja um bom recomeço pra ele e é um destaque positivo pra mim, aliado aos outros, né? Que graças a Deus, talvez, pra nós, realmente estão... as expectativas estão sendo positivas, a gente tá acontecendo aquilo que a gente esperava. Bacana. A ideia desse quadro aqui também é o seguinte, a gente pegar aí e eleger o gol mais bonito do mês que passou. A gente não teve nenhum gol muito bonito aí, mas acho que vai ficar entre os dois últimos, né? A gente teve o gol do Alexandro lá, com um baita passe do Parede ali, ele foi lá, aproveitou. Teve também o do Kleber de cabeça, puta assistência do Júlio Rusch, 2 meninos da base assistindo os nossos jogadores aí. Também teve o próprio gol do Parede, mas acho que esse é uma baita cagada. O goleiro falhou, não tem muito. Vamos eleger o menos pior, o menos feio. O que vocês acham? O gol mais bonito de janeiro do Curitiba? Acredito que seja o último, né? O último foi uma jogadinha um pouquinho mais trabalhada, um aproveitamento um pouco melhor de uma triangulação. Uma bola enfiada. O gol do Rusch teve uma importância legal, porque a gente não estava produzindo nada contra o Rio Branco. E daí tava perdendo o jogo. Tava perdendo o jogo, ele encontrou uma bola parada ali, o Kleber aproveitou muito bem. Foi legal, mas acho que pela jogada, como começou desde o início, acredito que o último foi o gol mais bonito desse janeiro aí. Concorda, discorda? Completamente concordo. Alexandro foi o gol mais bonito, sem dúvida nenhuma, pelo contexto que ele já passou da jogada, do início, trabalhada a bola, com passe, uma tabela, mas muito mais pelo Alexandro. O Alexandro que a gente questiona tanto, o Alexandro que o Curitiba esperou ser um goleador de fato aqui no Curitiba, que ainda não se consumou. Mas nós, como Coxa Brancas, entendemos que o Alexandro tem muito ainda a nos apresentar. E talvez este gol, aliado talvez à possibilidade de domingo ser titular diante do Atletiba, aí sim, o Alexandro voltando aí para a rede de novo 2 vezes consecutiva, aí sim vai valorizar ainda mais esse gol que ele fez em Beltrão. E acho até um pouco emblemático até os 2 gols, de comparar os 2 gols, porque até respondendo que eu não falei qual foi o negativo de janeiro, e pega muito isso, cara. Aquela gol de bola parada que a gente sustentou um segundo semestre inteiro do Curitiba contra uma jogada construída, que a gente não via um gol de jogada construída há quanto tempo, sabe? Sem uma falha bizarra como o gol contra o Prudentópolis ou uma bola parada do ano passado. Então assim, fica a crítica e a minha decepção um pouco com o trabalho do Sandro, que ele contextualizou o trabalho dele, deu várias entrevistas para os canais do clube, para a imprensa, falou tantas coisas, a gente criou-se uma expectativa no torcedor para aqueles que se interam um pouquinho mais em tática e sabia da qualidade dos jogadores. Aí ele chega no campo e faz outra coisa, e dificulta muito essa questão do desenvolvimento do jogo. Então a gente continua vendo time espaçado, igual era com o Marcelo Oliveira, muito espaçado, não jogava com linhas próximas, talvez as escolhas para aquele sistema dos jogadores não tivessem sido as melhores. Isso dificultou muito a construção de jogada. A gente começou um trabalho hoje menos de um mês ainda. Hoje é dia 1º, menos de um mês. Agora, os outros times estão há 2-3 meses treinando, então é óbvio que talvez ali para um primeiro, segundo, terceiro jogo os caras vão ter uma vantagem. Então a gente precisa entrar com algo mais consistente para pensar numa vitória, para pensar em algo, talvez já pensar que a gente precisa. A gente tem um ano muito, muito árduo pela frente, uma Série B onde a gente não pode sonhar e não subir. E a construção desde já de um time bem estruturadinho passa por isso. E aí ele chega, fala uma coisa, faz outra, fala por diversas vezes que não vai jogar com Kleber e Alexandro e acaba jogando. A primeira coisa que ele faz para resolver é colocar os dois e praticamente não resolveu. Porque no jogo contra o próprio Rio Branco não foi efetivo aquilo. O time não fez um jogo que foi os 2 atacantes ali que fez a gente ganhar. Não, foi uma bola parada. Parece que foi mais uma decisão no desespero do que realmente algo pensado. E beleza. Tá aí então os destaques positivos e negativos, e ficou aí o gol mais bonito de janeiro do Alexandro, que eu critico tanto aí, critiquei nos últimos programas. Tá aí, Alexandro, o gol mais bonito de janeiro foi o teu. Voltamos pro segundo bloco desse programa aqui, ó. Tá aparecendo as original aqui ou não?
Aparece aqui? O editor falou que aparece. Lembrando, domingo Atletiba, Adam Carlos e o Lene, o nosso querido Lene, ganharam lá o desafio, o quiz do Cleans, acertaram a pergunta do programa semanal, então vão ganhar 2 cervejas cada um no jogo desse domingo. Fique ligado lá que toda semana a gente vai fazer uma pergunta, alguma coisa, uma interação para vocês lá, valendo sempre alguma coisa aí, provavelmente uma cerveja no jogo do Coritiba. Beleza? Falando em domingo é Atletiba. Eu acho que dessa primeira fase de Campeonato Paranaense, sem dúvida, é o jogo mais importante, né? Esse início de temporada. Só que a gente se conflita assim, o jogo é domingo e meio de semana a gente já tem um encontro decisivo contra o Parnaíba da puta que pariu. Ah não, o Parnaíba do Piauí. Do Piauí. E aí, o que vocês acham? Vai com o time titular no domingo? Vai mesclar, guardar um pouco pra Copa do Brasil? Qual que é a opinião de vocês? Chaveiro, o que você acha? Vai com força máxima? O que você acha que o Sandro vai fazer? E o que você, Everton, faria se fosse técnico do Coritiba? Eu acredito que o Sandro deva, sim, utilizar uma mescla. Ele não vai, né, priorizar... Você acha que não vai colocar todo mundo para jogar? Não vai colocar todo mundo para jogar, vai colocar aqueles que ele entenda que está em boas condições físicas, talvez dando uma nova oportunidade para o Alexandro, tá? Até talvez seja merecedor dela, porque foi o homem que nos deu a vitória, até por sinal, a única vitória ainda no campeonato. Mas se eu tivesse que colocar o que Curitiba tem de melhor hoje, eu entraria... Posso dar a escalação? Pode, manda lá. Eu colocaria o Wilson, Benítez, Thalisson, Romércio e o William Matheus. Eu entraria neste jogo em especial com 3 volantes. Seria Vitor Carvalho, Júlio Rushi e o Simeão, com o Rui completando a meia cancha. E daí no ataque 5, o Iago jogando pelo lado do campo e o Kleber centralizado, apesar de que existe essa possibilidade do Kleber não jogar, porque queiram ou não, os nossos 2 únicos jogadores que hoje podemos ter como titulares absolutos são o Wilson e o próprio Kleber. E a gente tem esse confronto no meio de semana que também chama atenção e é de extrema importância para o clube. Talvez seja uma das competições mais importantes para o Curitiba ao longo desse ano, que lógico, o Curitiba prioriza sim o seu retorno à Série A. Mas quero deixar claro a vocês que esta opção dos 3 volantes, ela se dá porque a gente não pode jamais desprezar um clássico. Um clássico não pode ser desprezado. Um clássico Atletiba é um divisor de águas. E talvez para o próprio Curitiba ao longo dessa competição possa ser. O Curitiba que não vem apresentando um futebol convincente. Então eu entendo que com 3 volantes, com o Rui jogando ao natural, com o Iago aberto por um lado, ou o Kleber enfiado, ou talvez o Alexandro, o Curitiba possa jogar bem e talvez até aproveitar do Simeão, o questionado Simeão por muitos da torcida. O Curitiba pode aproveitar o chute de média e longa distância, porque daí tendo o Júlio e tendo o Vitor, vai abrir possibilidade do Simeão flutuar um pouco mais e se aproximar do gol. Com isso, ele e o Rui podem sim ser os finalizadores de média e longa distância, facilitando o trabalho do Curitiba. É importante isso que você comentou da Atletiba, porque assim, se você ganha esse clássico Atletiba, beleza, estamos no começo de ano ainda, mas dá um respaldo pro trabalho, te dá uma tranquilidade muito maior para você trabalhar. A verdade é outra. O Curitiba ganhando um Atletiba, imagine vocês nessa reformulação, com todos esses garotos jogando, que eu acabei de citar nessa escalação, você vê que eu acho que eu citei 6, se não me engano, garotos da base, se não me engano, acho que fiz 5 ou 6. Vocês imaginem se vence o Atletiba. Olha o grau de confiança que trará para esses jogadores. O torcedor coxa branca que lembre que o Galdesani ainda não está pronto a jogar, não está apto. E olha que o Rush tem jogado, Simeão tem jogado e o Vitor Carvalho, que desde o ano passado nós já conhecemos. Quando o Galdesani voltar, meu amigo, ele vai ter muita dificuldade. Vai ter que suar? Vai ter que suar muita camisa para voltar a ser um titular absoluto do Curitiba. Apesar que eu não desprezo a qualidade do Galdesani, até porque, queira ou não, no nosso primeiro semestre do ano passado e até metade do segundo semestre, sem dúvida nenhuma, foi o melhor nome que o Curitiba apresentou. Concordo com você, eu acho que o Galdesani tem qualidade, eu acho que ele pode até brigar por vaga no time, pode até ser titular, eu acho que depende muito da cabeça dele. Claro. Se ele quer jogar, se ele tá focado no Coritiba. Futebol a gente já viu que ele tem. Eu acho que se ele focar aí, ele assume ao natural durante o ano essa vaga no time titular, ou um 12º jogador que sempre tá entrando. Eu acho que ele tem qualidade para isso. Vai ser importante. Dani, você, o que você acha? Você acha que o Sandro poupa jogadores nesse jogo? Vai com o time titular? Qual que é a tua escalação pro jogo? O que você acha? Pelo que a gente vai acompanhando, é capaz dele realmente poupar alguns jogadores, mas eu não pouparia. Acredito que realmente, como o Everton falou,
O Atletiba é um divisor de águas e a gente que acompanha ele, tá sendo ligado nas redes sociais e tal, tá vendo como tá sendo pressionado o trabalho dele, a diretoria, na verdade mais a diretoria do que propriamente o Sandro. E uma vitória no Atletiba pode dar uma certa tranquilidade. Depois nós temos 2 jogos fora, que vai ser bem difícil, principalmente o próximo jogo, que é contra o Londrina, vai ser um jogo muito difícil. Então, aquela, né? Se você perde um Atletiba para aspirantes do Atlético, você vai muito pressionado pro jogo contra o Parnaíba no Brasil. E acredito que a gente tem que ir com força máxima. A minha escalação é semelhante à do Everton também, com Wilson, Benítez, Thalisson, Romércio e William. Só muda um pouquinho o meio campo ali. Júlio, Vitor, Rui. E aí jogando com 2 extremos mesmo, com Parede, com o Iago e o Kleber, ou até mesmo o Alexandre. Para mim essa seria a melhor formação. Acho que o Simeão, como ele disse ali, eu particularmente gostei da movimentação dele, mas acho que ele vai ser mais útil num time mais organizado. A gente não tá tão organizado ainda para que o futebol dele possa aparecer tanto assim. Ele tem uma infiltração legal, ele tem uma movimentação legal. Essa coisa do Kleber sair da área, para quem sabe infiltrar, é perfeita. Então com um jogador desse pode ser muito interessante, mas talvez ainda não tenhamos essa equipe para consolidar o futebol dele. E nesse momento de pressão, o cara entra, não faz um bom jogo, mais um bom jogo e acaba sendo queimado pela torcida. Então é bom, na minha opinião, deixar ele guardadinho ali e talvez para um segundo tempo, enfim. Mas acredito que esse time seria um pouquinho mais equilibrado, o Rui um pouquinho mais livre para jogar, sem tanta... Como que eu posso te dizer assim, o Rui sempre teve muitos problemas quando ele tem uma função defensiva muito incisiva. Sempre teve. Quem não lembra aquele gol contra o Grêmio, acredito que em 2015 ou 2016 na Copa... Na Primeira Liga, onde ele fica olhando, ou não lembro se foi na Primeira Liga ou na Copa do Brasil, que ele perde a bola no meio e fica olhando porque não é dele ir buscar. Sim. Aí aquele Marcelo Oliveira mete uma porrada no meio campo, faz um golaço. E então, ali é muito representativo aquele gol porque ele não tem muito essa característica. Mas eu gosto muito também do futebol dele, acredito que ele livre para poder flutuar pelas 2 pontas, pelo meio, acredito que ele seria um jogador mais incisivo pra gente. Para mim seria basicamente essa escalação, e contar também com a estrela dos meninos, né? Contra o Atlético, maioria da base, tem aquela coisa, aquele gostinho a mais de jogar contra o Atlético. O próprio Kleber tem isso, o Iago já demonstrou que tem, o Wilson. Então a gente tem que ir com um time fortalecido. A gente precisa criar um ambiente para esse jogo muito, muito importante, muito forte mentalmente, para eles entrarem bem concentrados e saber que uma vitória daquilo pode realmente ser um divisor de águas para ter mais tranquilidade, ir pro Piauí, fazer um jogo tranquilo. A gente joga pelo empate, o importante é a classificação. Depois a gente vê o que se jogou bem ou não jogou. O importante é quarta-feira sair classificado e principalmente desse jogo Atlético, na minha opinião, é não perder. Concordo com vocês. A minha escalação é bem parecida com a tua. Eu concordo plenamente com o que você falou do Simeão. O Simeão é um jogador que eu não acompanhei tanto, mas nesse primeiro momento que eu pude perceber de característica dele é que ele chega muito bem na área, né? Sempre aparece ali com condição de finalizar. O Kleber ajuda muito isso, ele possibilita essa infiltração porque ele atrai marcação. Ele sai daquela zona, ele abre espaço e o Simeão parece que sabe aproveitar muito bem esse tipo de situação. Então acho que ele pode ser bem útil durante o ano por essa situação, mas eu também não entraria com ele no domingo. Eu entraria ali com o Wilson. Acho que a linha de defesa é unânime, né? O Wilson, os 2 meninos da base de zagueiros, Benítez e William Matheus. Eu entraria com o Rush e Carvalho de volantes, o Rui centralizado, o Iago aberto por um lado e o Cadi do outro. Por que o Cadi? Até um pouco pelo que você comentou de ganhar um pouco mais no meio de campo. O Cadi ele pode jogar de extremo, mas ele faz muito bem a função por dentro. Então eu acho que ele pode vir ajudar o Rui até na parte de marcação e na armação. Eu vejo o Rui não como um 10, assim, eu acho ele muito incisivo de chegar perto do atacante, finalizar e fora da área. Então eu acho que se tiver um jogador vindo por dentro aqui para ajudar na armação e liberar ele um pouco mais, para que ele seja quase que um segundo atacante, chegar com mais força na área, eu acho que pode ajudar muito o futebol dele. Então eu entraria com o Cadi e com o Iago.
E aí eu acho que no ataque Kleber ou Alexandro, porque assim, eu entraria com o Kleber, mas se colocar o Alexandro é totalmente entendível, porque similar. Ele foi bem no último jogo, fez gol, tá com moral, não é qualquer jogador, é um jogador que tem nome, é um jogador que tem história no futebol, sabe jogar esse tipo de jogo. Então eu acho que também poderia, o Alexandre é muito válido para esse jogo e acabar poupando o Kleber que já tá com uma idade avançada, já não vai conseguir jogar todos os jogos, então eu acho que ali tanto faz colocar o Kleber ou o Alexandre, acho que a gente tá bem servido. Até com relação ao Cadi e o Rui, eu também não gosto muito do Rui quando o Rui joga aberto. Ano passado, se vocês lembram, no Paranaense, muitos problemas a gente teve quando o Rui jogava aberto. Muitos problemas. Quando o Rui entrava, tinha que jogar pelo extremo. Ele não fluía o jogo dele, ele foi também muito criticado várias vezes. Agora me desculpe se não foi no Paranaense, foi em 2016. Várias vezes aí ele estava jogando no meio, daí um pouco encostavam ele lá no lado esquerdo, deixava ele parado lá e aí o jogo dele não fluía. Quando ele voltava pro meio, aí o jogo fluía. Aí já tava aos 30 minutos e quem que era o primeiro a sair por causa da condição física? O Rui. Então, assim, eu particularmente não gosto, prefiro que ele jogue no meio, solto. Claro que hoje no futebol não tem como você tirar um jogador da linha defensiva, mas um pouquinho mais de liberdade, eu acredito que ele vai ser um pouco mais útil pra gente. Eu queria dar um tempo aqui. Eu acredito muito assim, eu gosto muito do Rui. Eu vi o Rui jogar ótimas partidas. Não talvez pelo Curitiba, mas vi o ano passado pelo América, a forma como ele chegou no Curitiba através de boas atuações pelo pequeno Operário que chegou a ser campeão no Couto Pereira. Mas o que eu questiono é que o Rui precisa jogar como quarto homem de meio campo. Um homem de aproximação de fato, sem a obrigação de marcar, de recompor. O Curitiba ressente de um jogador desta maneira. E o Curitiba é habituado a jogar com meias, né, o quarto homem de meio campo, que seria essa função do Rui, de meias que tem a condução de bola e a conclusão a gol. E a gente não consegue observar isso nesse momento no Rui, porque ele se sente obrigado a colaborar na marcação. E quando eu cito os 3 volantes e agrego o Simeão nessa escalação, eu também penso no que o próprio adversário irá fazer. E pelo que eu vi, o pouco que eu soube do Atlético e pelo que eu vi através de amigos que mandaram algumas imagens e coisa e tal, logicamente, a gente não pode de maneira nenhuma descartar que o Atlético também vai jogar X ou Y. Então, diante do que eu imagino o Atlético, por isso que eu introduzi o Simeão no time. Agora, o Cadi é uma ótima peça que pode ser usada, apesar de que talvez eu acho que de momento não seja o certo, mas eu concordo com o Clens. É a oportunidade, os garotos estão no momento, o Sandro está dando essa condição. O próprio Parede foi já para a rede, já fez o seu gol no campeonato, foi bem. Né? Já deu assistência, então confiante. É natural que vai ter a possibilidade dele jogar de novo. Mas a minha escalação não foge muito disso. Eu só queria que o Rui tivesse um pouquinho mais de liberdade, viu, Sandro? Dá um pouquinho mais de liberdade pro Rui. Deixa ele marcar um pouco menos. Deixa ele flutuar. Deixa ele se divertir. Só para encerrar, então, o jogo rápido aqui. Placar pro domingo. Difícil, cara. Mas eu acredito num 1x0, 2x0 pra gente. Ele chorado. Difícil. Não acredito que a gente vai se desenvolver tanto nesse jogo, mas acredito também que a gente não vai tomar gol nesse jogo. Sou quase convicto que a gente não vai tomar gol nesse jogo. Beleza. Everton, o que você acha? Vai ser um jogo difícil que nem você acha? Que nem eu imagino um jogo difícil. Imagino um jogo difícil porque o Curitiba nos dá essa condição de imaginar um jogo difícil. O Atlético joga com um time alternativo, deve jogar com um time alternativo, e o Curitiba hoje ainda não é um time que inspira confiança. E os resultados anteriores dão condição para isso. Então eu analiso que talvez, né, diante do quadro que o Curitiba joga, uma mescla, o Curitiba deve sair vencedor com a força da massa alviverde. Torcida, tamo junto, hein? Quero todo mundo lá no Couto Pereira domingo. 3x1 Curitiba. 3x1 Curitiba. Eu vou ficar aqui no 1x0 magrinho também, concordo com vocês. Eu acho que, assim, apesar do Atlético estar jogando com um time alternativo, um time de aspirantes, o Atlético me pareceu um time um pouco mais estruturado do que o Curitiba. O Curitiba mudou muito, vieram muitos jogadores saíram do Curitiba. O time que está jogando hoje não lembra nem um pouco o que era o time do ano passado, então a gente está começando um trabalho novo, está se estruturando ainda. Eu acho que o Curitiba é um time em formação, então acho que mesmo jogando contra um time de aspirantes, vai ser um jogo difícil, mas aposto na vitória nossa. Curitiba 1x0, gol do Kleber. Gol do Kleber, aposto no gol do Kleber. E vamos domingo pro Couto Pereira, torcida. A gente precisa apoiar esse início de trabalho. E a Atletiba é o maior clássico do estado. Alguns dizem que não é, eu digo que é freguesia.
Mas é o maior clássico do estado. Vamos pro Couto Pereira, vamos cantar e vamos ganhar do Atlético. Que esse jogo é importante, né, pro restante desse primeiro turno de campeonato paranaense. E vai influenciar diretamente na Copa do Brasil, que a gente já tem confronto. Então, se você ganha uma coisa, se você perde, é um cenário totalmente diferente. Então, vamos lá, vamos apoiar, porque é um jogo de extrema importância. Queria agradecer você, Dani, você, Everton, por vir aqui bater um papo com a gente. Vão voltar mais vezes, com certeza. Eu quero uma cervejinha aí. Agradecer a vocês também pela oportunidade de estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. E estou à disposição quando quiserem. Estamos aí, mais um representante da RCC aqui. São os parceiros, TV Couto e RCC. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Domingo tem jogo. Ó, você que ganhou a cerveja, apareça. O último jogo lá que ganhou a cerveja não apareceu. Aí perdeu. Então não é pra nós? Não pode ser minha? Pode. Se não aparecer, se o cara que ganhou não aparecer, cerveja vai pro chaveiro. Então apareça lá, pega a tua cerveja, toma ela, bata uma resenha com nós lá, grave com a gente. E a gente se encontra então domingo no Couto Pereira. Sem sombra de dúvida. Até lá. Valeu, galera. Abraço.